E vamos a isso que, puxa vida, parece assim ser uma tristeza, enfim. Estávamos vendo, eu e minha mulher, vendo aqueles dois ônibus mergulhando assim. Claro, a gente choramos. Né? Eu já falei aqui da gramática da dor, né? Da sintaxe da tristeza. A gente não pode a cada ano passar por isso. Por isso que precisa ter resposta estrutural. De verdade. É uma questão política, sim. A chuva, não. O local em que a chuva cai, sim. Vamos lá. O número de mortos em Petrópolis chegou a 110 nessa quinta e pode aumentar. Até o momento, 116 registros de desaparecimento foram feitos. Os bombeiros, Defesa Civil, moradores, familiares continuam os trabalhos de buscas. Voltou a chover forte. Agora, no fim da tarde, Defesa Civil acionou as sirenes do 1º Distrito para avisar exatamente a previsão de chuva forte na região. O governador Cláudio Castro continua no município de Petrópolis. A prefeitura pediu para que os moradores fora de áreas de risco continuem nas casas. Já quem está em locais perigosos deve procurar um ponto de apoio e seguir para um espaço seguro. Governo Federal, Vale Bene. O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar amanhã a região de Petrópolis para prestar solidariedade às mais de 100 vítimas, 100 mortos nas fortes chuvas que atingiram a cidade. O presidente retorna hoje ao Brasil, direto para o Rio de Janeiro, onde vai se encontrar com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Segundo o Bolsonaro, o governo vai disponibilizar um crédito especial para ajudar as vítimas da tragédia com liberação de saldos do FGTS também em análise. Outra informação é que o Ministério da Defesa autorizou o uso das Forças Armadas na região serrana do Rio de Janeiro, decisão publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os militares vão ajudar no trabalho de buscas e também no resgate. Tudo muito certo, tudo muito bem, essas coisas têm de ser feitas mesmo. Agora, esse governo e outros governos, sucessivos governos, estou ajeitando meu paletório, esse governo, outro governo, sucessivos governos, tem de começar a discutir já, e os partidos políticos, não dá tempo de fazer nada mais em 9, 10 meses de governo. Agora, os partidos políticos que estão aí, os candidatos, têm de colocar na sua pauta de prioridades uma reforma urbana. Sim, veja, o que aconteceu em Petrópolis, eu li tudo, li exaustivamente. Talvez a cidade a mais organizada que fosse teria padecido ali coisas muito severas, né? Houve enxurrada onde não teve desabamento nenhum, deslizamento nenhum, mesmo assim pessoas morreram. Sim, mas o grande número de mortos são os mortos de deslizamento de áreas de risco. E não só ali e Brasil afora. 8 milhões de pessoas morando nessa situação. Insisto, a situação de risco, não quer dizer situação precária. Quando você fala desses 8 milhões morando em situação de risco, você não está colocando, por exemplo, os que moram nos chamados cortiços em São Paulo. Você não está colocando moradores de favelas em que a situação não é adequada, mas risco de morte não há. Não, nós estamos falando de pessoas que estão morando em áreas que podem sofrer coisas muito severas e elas podem morrer. Então, não só essas, como também as favelas, a reforma urbana tem que ser uma coisa ampla, tem que ser um grande projeto. Tem que mobilizar a sociedade, mobilizar o empresariado, mobilizar o setor imobiliário, mobilizar tudo. Aliás, pode ser, inclusive, um elemento de aquecimento da economia. Dar a essas pessoas títulos de propriedade, realocar aquelas que moram em áreas de risco para áreas seguras. Falando assim parece fácil, não, é muito difícil. Reocupar imóveis no centro, nas áreas centrais de cidades, onde tem toda a infraestrutura, segurança, pelo menos habitacional existe, que estão esses imóveis fechados. Está querendo confiscar? Não.
uma política de reocupação. Política de reocupação passa, inclusive, por indenização. O que não dá é para você ter centros de cidades, muitas vezes despovoados, com imóveis apodrecendo, e as periferias se expandindo. Isso que eu estou dizendo é uma questão de racionalidade capitalista. E, no entanto, sucessivos governos passam e nada acontece. E mesmo quando se pode fazer alguma coisa ali na situação de emergência, a gente vê que o Estado é lento, né? Quer ver? Vamos lá, olha aí, vamos ver. A gente falou ontem, né, aqui no programa, que a Defesa Civil do Rio recebeu o alerta na segunda-feira sobre essas chuvas fortes na região, e hoje veio a público uma outra informação, Reinaldo, informação de que a Prefeitura de Petrópolis sabia da situação vulnerável de todas aquelas casas que desabaram, que foram levadas pela enxurrada. Documento obtido pelo portal UOL mostra que a Prefeitura tem em mãos, desde maio de 2017, um estudo que identificou 15.240 moradias com risco alto ou muito alto de destruição por consequência das chuvas. Levantamento, chamado de Plano Municipal de Redução de Riscos, foi realizado por uma empresa privada, recebeu R$400 mil pelo serviço, quantia paga com recursos federais. O estudo também trouxe indicações de investimento e algumas soluções de arquitetura e urbanismo, mas nada saiu do papel. Isso tem até um nome que os estudiosos apontam, chama Amnésia do Céu Azul. No meu livro, do segundo ano primário, tem uma historinha dos macaquinhos, que vocês devem conhecer, né? Que, assim, toda vez que chovia, eles falavam que precisava de uma casa. Parava de chover, diziam, então tá bom, não precisa. Né? Então, esses governos são como esses macaquinhos da história infantil. Tem a amnésia do céu azul. Bom, Petrópolis é uma região linda, dependendo de onde você esteja. Num dia de céu azul, puxa, não tem nada mais bonito. Só que um dia chove. E aquilo tudo vem abaixo. E as coisas não são feitas. Né? E se eu estiver aqui o ano que vem, talvez eu tenha que tratar disso de novo. Os mortos até agora. Ao menos 206 pessoas morreram em decorrência das chuvas no país desde o dia 1º de outubro do ano passado. Esse levantamento considera os dados das defesas civis e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do governo federal. Foi levado em consideração outubro, porque as chuvas começaram a aumentar justamente nesse período. As vítimas são de 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, o número de mortes sobe bastante. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que nos últimos 6 anos foram 637 vítimas. É o que você falou aqui, Reinaldo, de todo ano ser esse mesmo filme, e essas imagens de Petrópolis, que quem está na live agora pode conferir, com nível de água na altura dos carros, é de agora, é da última hora. A tragédia consumada de fato, a gente falou, foi na terça-feira, mas ainda hoje a tragédia volta a acontecer e está longe, longe de acabar para quem mora na região serrana. Não adianta, assim, essas coisas você não pode, nós não podemos, como civilização, como cultura, como política, nós não podemos fazer um conjunto de escolhas que resultam, que dão nisso, e depois nos espantar. Mas como isso aconteceu? Aconteceu porque a seu modo foi meticulosamente planejado. Não é? Então, não tenha dúvida. É isso que acontece. É como aqui em São Paulo, sabe o que a Tamanduateí quer dizer? Rio seco. Como é que é? Peixe seco? Acho que é isso. Sabe por quê? Porque o Tamanduateí, assim, ele se expandia, onde tem enchente aqui em São Paulo, um monte. Ele se expandia, depois ele voltava para o leito, sobrava um monte de peixe morto. Ele se expandia, voltava para o leito, sobrava um monte de peixe morto. Os índios sabiam. Aí veio Prestes Maia e falou, vamos cimentar essa coisa aí todo, vai ser uma maravilha, urbaniza. Vai morar, vem a chuva, volta. Vai lá, enche d'água. É assim, né? A gente precisa fazer escolhas melhores, né? Em vários níveis. Campanha Bandicufa.
Produtos de higiene pessoal, de limpeza, além de alimentos prontos, água, são os principais itens de necessidade das famílias afetadas pelas chuvas em Petrópolis. Com o apoio da Band, voluntários da CUFA, Central Única das Favelas, e da Frente Nacional Antirracista estão arrecadando doações para essas vítimas. A gente vem falando disso aqui bastante, vamos continuar falando. O presidente da CUFA no Rio de Janeiro, Wellington Galdino, afirmou que foi montado um ponto de apoio no Petropolitano Futebol Clube, de onde são distribuídos esses produtos doados. As pessoas podem levar as doações nos pontos indicados no site band.com.br. Quem está acompanhando a gente pela live aqui no YouTube da Band News FM, também pode fazer a doação agora, acessar essas informações pelo QR Code disponível aqui no canto da imagem. Tá aí na tela, ó. Contribui. Nós já dissemos aqui, não nos interessa esconder os fatos. Essa iniciativa da CUFA, da Band, isso resolve o problema? Não. Isso minora o sofrimento. É uma grande coisa, é muito importante. Né? Quem está com fome precisa de comida imediatamente, não precisa de discurso. Mas atenção, para corrigir as questões da fome, aí o discurso é importante. Porque o discurso significa política pública. Eu vou dizer de novo. Quem está com fome, estômago vazio, quer comida. Não quer discurso. Então vamos dar comida. Agora, dada a comida, sim, o discurso é importante porque o discurso é uma das expressões da política. E a correção será feita pela política. Lembrei aqui uma vez um assessor do Clinton que disse: a economia é estúpido, vamos ganhar a eleição demonstrando as fragilidades da economia do Bush pai, né? A economia é estúpido. Tá, valia ali para aquela circunstância, mas eu direi sempre e sempre: é a política estúpida. É ela que corrige. Né? Inclusive buscando articulação para encontrar os recursos necessários para fazer as coisas. Né? Eu sempre fico muito irritado quando vem esse papinho de tecnocrata aborrecido, dizendo assim, não, porque a economia... Não, é a política. A economia, sim, precisamos ter as condições materiais para fazer. Mas é preciso ter a decisão política de fazer. Eu não uso vontade política. Vontade você pode ter de um monte de coisa. Eu uso decisão política. Aí sim.